Graça e paz, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Eu gostaria, neste momento, com poucas palavras, para não demorar muito, falar a respeito da nova ordem, certo, irmãos, do globalismo, né? E como será o estágio final. Porque muitos não entendendo, nós já estamos vivendo esse tempo. E se nós lermos em Apocalipse 13, versículo 1 ao 18, nós vamos ver em Apocalipse 13, onde fala da besta ali, as três bases de poder que o anticristo vai utilizar para estabelecer o seu governo mundial durante o futuro período de tribulação de 7 anos. Hoje nós vemos os países sendo de ladeira abaixo e muitos governantes tentando segurar esse carro sem freio descendo essa ladeira, entendeu? Isso é muito perigoso, muito difícil. E eu quero ser bem sincero, perdoem aí os que ouvirem, mas isso não vai conseguir, irmão. Por isso eu quero dizer aos meus caros irmãos, principalmente no Brasil, que a gente vê que já está sendo instalada uma certa lei da mordaça, né? Isso daí, vocês estão lutando não só contra uma doutrinação de um determinado partido, mas vocês estão lutando contra o próprio Satanás, irmão. Porque isso daí que eu estou dizendo vem do anticristo, tirar a liberdade de você expressar aquilo que você sente. Se for alguém do lado do anticristo, pode falar o que quiser, que a liberdade dele não vai ser banida. Mas se for aquele que tem dentro dele os princípios cristãos, ainda que não seja totalmente enquadrado nas Sagradas Escrituras, porque falta ainda um pouco de conhecimento, de entendimento, mas esses têm que ser eliminados. Contexto de família, contexto de outras coisas que eu nem posso falar aqui. Liberdades de ter a Bíblia, de ler versículos, alterações. Tem pessoas que querem que a Bíblia seja alterada, porque o que está escrito dentro dela fere aquilo que o diabo quer fazer. Então nós temos que, eu até vou aconselhar aqui aos irmãos que não têm Bíblia, ou que só tem uma Bíblia, por favor, adquiram Bíblias. Vejam bem a Bíblia, se você não comprar numa denominação, veja bem onde você compra. Procure comprar até a King James, que é uma Bíblia muito boa, certo? Ou outra Bíblia que seja de acordo com a tradução dos 70. Eu acho que a João Ferreira de Almeida também pode ser comprada. E, enfim, não fique sem Bíblia na sua casa. Não compre uma só e deixe jogar de cima do guarda-roupa. Leia, estude, procure. Entre no Novo Testamento, já que você não vai entender mesmo o Velho, por enquanto, vai fundo. Não é um versículo e isola ele, não. Lê o capítulo inteiro, procura saber o porquê, o que e porquê e quando. Você vai entender, não é que você vai querer ser mais sábio que os outros, você vai aprender. E aprendendo, você não fica sem entendimento. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, meu povo sofre por falta de entendimento. E a maior raiva que está tendo nesses últimos dias, vocês podem observar, é contra aqueles que estudam as Escrituras, é contra aqueles que leem a Bíblia. Estão sendo perseguidos. Pode notar, o que tem de mais eu estudar a Escritura, irmão? Você pode tirar uma conclusão errada. Irmão, a conclusão que eu tirar, se ela for errada, se realmente eu tenho desejo de servir a Deus com sinceridade, com certeza, o próprio Deus vai me iluminar. Agora, não é uma pregação de um homem em cima de um púlpito que vai dizer que a conclusão que eu tirei é um lixo. Porque ele não sabe. E não é Deus para visitar as mentes do coração. Aí ele toma um lugar de Deus e o povo que tem medo de questionar aquela palavra, porque acha que estão pecando contra o Espírito Santo, né? Aí eles não questionam e ficam quietos, como gado, perdoa a expressão. São acostumados a obedecer aquilo ali. E ninguém faça de você
irmão, um gado. Ninguém faça de você uma pessoa, com todo respeito, controlada por um sistema religioso ou por algum sistema doutrinário que não é bíblico, que é antibíblico, que tem um conceito de exclusividade, um conceito de disciplina, mas na verdade por trás daquilo existe uma organização maligna que, dentro de reuniões secretas, tratam coisas que não são lícitas, desvios de dinheiro e etc. E você, na tua simplicidade, faz, na tua inocência, Deus até te guarda, mas porque você está na inocência. Você vai obedecendo e você diz que é só orar, e só orar, e só orar, e você continua debaixo de um sistema que é totalmente fora do que está escrito, que está, então, sendo preparado também para obedecer à voz do anticristo. Porque quem é que pode questionar uma pessoa que está estudando a Bíblia, irmão? Pelo amor de Deus, a pessoa, quer dizer, ela pode estudar tudo, menos a Bíblia. Por quê? A Bíblia, ela é contagiosa, ela faz mal para alguém? Faz para aquele que não tem entendimento de nada, que nem conhece e que não quer ter entendimento, que só acha que na sua denominação vai ter vida eterna. E a vida eterna não está em denominação, a vida eterna está em Jesus Cristo. Eu custei aprender isso, mas aprendi, graças a Deus, viu, irmão? Então lá você vai ver, irmão. Em primeiro lugar, ele vai também querer tomar a política, aquela questão de destruir tudo, acabar com tudo e depois reconstruir tudo. Ele mesmo faz as duas coisas. Ele cria o problema e depois ele vem e resolve o problema para ficar como herói. Tá entendendo? E o povo, o que ele vai fazer? Ele já está fazendo. As coisas ficam caras, o governo começa a tentar controlar, mas aquilo tem uma coisa contrária por trás daquilo, porque é espiritual, ele não consegue controlar. Não vem chuva, não vem isso, não vem aquilo, a lavoura não produz, entendeu? E Deus vai permitindo. E aqueles que são de Cristo vão suportando. E aqueles que não são, ou até aqueles que são de Cristo, às vezes reclamam. Porque é lógico, nós temos que comer, temos que beber, não é verdade? Porém, aí que está o problema, irmão. Quando surgir esse líder mundial do globalismo, é que ele vai surgir se já não estiver na Terra. Eu não quero entrar em detalhes, irmão. Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que está acontecendo hoje, dentro da política, dentro das organizações que nós estamos, que eu não vou citar nome de nenhuma aqui, dentro de determinadas denominações que já se renderam a esse processo maligno de pluralismo no sentido de que a verdade absoluta seja toda ela. Toda verdade é verdade. Quer dizer, eu creio em Jesus Cristo, o outro crê num outro, que eu não vou falar o nome, mas eu não posso dizer que ele está mentindo, porque é o pluralismo. Eu tenho que acreditar que ele também está falando e que também é verdade. E ele tem que acreditar que o que eu estou falando é a verdade. E se todos pensarem desse jeito, cria uma unidade, cria um ecumenismo, cria uma coisa... como é que eu posso dizer para os irmãos? Eu não tenho estudo, irmão, mas eu leio muito a Bíblia, estudo a Bíblia, sim, certo, irmão? Estudo a Bíblia e procuro me aprofundar. Mas então o que eu estou entendendo é o seguinte: isso não é que vai mudar a doutrina da tua denominação, que vai mudar, não precisa mudar nada. Só você acreditar que você não pode pregar uma doutrina de Cristo. Você vai ter que pregar só benção, só mudança de transformação de vida, só cura e pronto, basta isso. E aí vai entrar dinheiro, porque você está falando o que o povo quer. E Cristo não falava o que o povo queria. Cristo falava o que o Pai mandava. Aí que é diferente. Aí você pode observar que tem denominações que lotam. Você vai lá, você já sabe que lá vai ser o quê? Só promessa, só promessa, só promessa. Não sou contra a palavra com promessas, jamais, porque Deus faz promessas. Não sou contra a revelação, mas nós temos que observar uma coisa, irmão. Quando aquilo foge do que está escrito, pelo amor de Deus, irmão, colocando você no centro, né? Ao invés de colocar Jesus Cristo, tem que ficar com o pé atrás, porque senão você vai ser enganado. Não estou mandando você sair de lugar nenhum. Você
é simples, é inocente, não conhece o que está lá atrás da cortina. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu participei de várias e várias reuniões em algum lugar e participei também com o que estava atrás da cortina e tive a oportunidade de ver estas coisas e de ouvir coisas que não vou falar aqui também, porque não vai trazer edificação para ninguém, certo, irmão? A única coisa que eu quero dizer para os irmãos é que esse tipo de espírito já está agindo em várias denominações e muitos estão indo atrás dele. E o diabo, eu não gosto de falar esse nome, mas sou obrigado a falar, está fazendo festa, irmão. Ele quer exercer autoridade. E para ele exercer autoridade, ele tem que te agradar. Ele não vai vir pintado de ouro com chifre, ele vai vir que nem um anjo. Ele tem que agradar as nações, ele tem que criar uma geopolítica, alguma coisa que cabe com toda a confusão. É o que o povo quer, é o que nós precisamos. Eu também quero, eu também amo a paz, eu não estou pregando violência, mas a paz verdadeira e permanente, ela só está numa verdade, que é Cristo. Não existe pluralismo em Cristo. Não existe 2, 3 Cristo, 4, 5 Deus. Está escrito Adonai Errad, Errad é Adonai. Quer dizer, Adonai é um é Adonai. Um é o Senhor, ele é o único. Não existe outro Deus. Existem deuses. Tudo bem, você acha que existe? Não, tem outro Deus. Tudo bem, para você tem outros deuses. A tua verdade é uma, mas eu não posso concordar com a tua verdade. Ainda tenho liberdade de dizer para você que não concordo com a tua verdade. Os irmãos, perdoem aí o microfone. Por quê? Porque a verdade... The Bluetooth device is ready to pair. Os irmãos me perdoem, irmão. Eu estou com esses problemas aqui. Tentei arrumar e estou conseguindo. Então, irmãos, problema no microfone, garganta. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, a verdade é uma só. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então não existe outra verdade. E o que querem incutir nessa nova era, né, é que todos os caminhos levam para Deus. E isto, irmãos, nós já estamos vendo em algumas denominações que não podem pregar. Eu não posso pregar isso porque a lei vai me prender. Eu não posso pregar aquilo porque a lei vai me prender. Aí você vai na reunião, olha, não vamos falar isso porque senão nós vamos prejudicar o nome da nossa denominação. Não vamos falar aquilo. Tudo é o nome da denominação. Não tem problema a alma ir para o inferno, não tem problema cortar a liberdade de quem pregou a verdade, não tem problema tirar do ministério aquele que falou a verdade, que pregou que só o Senhor Jesus Cristo salva. Isso não tem problema, isso tira, joga fora. Agora, o nome da instituição não pode ser denegrido. Isso totalmente, irmãos, é um sistema maligno da carne. Por isso que eu fui numa denominação, vocês que sabem já vão saber. Não sei se voltou esse quadro, mas quando eu estava lá, ainda tinha esse quadro. E eu concordo plenamente com esse quadro, assim. Que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Eu não me lembro bem de cor, mas vou tentar aqui. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a lei para guiá-la em toda a verdade. O Pai e o Espírito Santo é quem governa. Quer dizer, ele entra, Deus dá a força para que o governo daquele povo venha exclusivamente de Deus. Aí sim, Deus quer ter na tua vida o poder absoluto. Deus, o único Deus, não é outro Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse que eu estou falando. E está escrito mais lá. Aonde esses não governam, é Satanás que governa em forma de homem para tentar enganar e seduzir o povo de Deus. Houve uma época que mandaram tirar, não sei se botaram de novo, enfim. Agora, irmão, não tem mais jeito, já está na cara que tem denominações que são dominadas, falam que são evangélicas. Você chega lá, parece um centro de terreiro, não tem nada a ver com eles também. Mas é melhor não colocar nem dizer que é evangélico, né? Porque fazem coisas absurdas, né? Eu não estou falando mal de ninguém,
nem de cada um que quer ir para o terreiro, que vá, que faça o que quiser, mas eu estou falando da doutrina evangélica. Eu posso falar porque eu sou um ministro evangélico. Então não estou falando também de igrejas, estou falando das entidades ou das instituições, não citando nomes. Tem outras que têm uma aparência de santidade, mas você chega por trás dos bastidores que você não conhece, você vê desvios de coleta, desvios de sentimentos, apresentações humanas, escolhas humanas de parentes e famílias, etc. Mas tudo isso já fugindo da palavra de Deus, usando a mentira, que Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo, e Deus não mostrou nada. Quer dizer, tudo que a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira, e então quer dizer que não tem problema. O único pecado que eles acham assim que deve condenar é o adultério, porque aparece às vezes, né? Às vezes, porque eu tenho muitos conhecidos que eu sei, muitos não, alguns que eu sei que já não tem nada a ver com isso, irmão, é um problema deles, se Deus perdoou. Eu acredito no perdão de Deus. Eu só não acredito, irmão, numa coisa, sabe o quê? É a pessoa vai, tira a liberdade daquele que é pobrezinho, daquele, materialmente falando, com todo respeito, que eu também sou pobre. Eu amo os pobres, tá, irmão? Eu ajudo, graças a Deus, por misericórdia, Deus já me deu de ajudar. E também não sou rico, não é porque eu tô aqui na Europa que eu sou rico, não. Sou uma pessoa que tem a minha vida equilibrada, embora esteja enfermo. Isso tem me trazido muito problemas também. Mas eu agradeço a Deus pela minha enfermidade. Todavia, irmão, presta atenção numa coisa. Não se deve ter excepção de pessoas. Aí você vai lá no teu ministério, da tua denominação, e pergunta lá quanto que aquele irmão foi na casa de um necessitado. Às vezes nunca foi. Quantos anos que está no ministério? 30, 40 anos, mas saiu já uma vez ou duas só para ir na casa do necessitado. Mas se for para fazer uma viagem internacional, ele vai, porque ele não vai pagar passagem, vai ganhar dinheiro para ficar hospedado, não vai ficar lá no meio do mato, ele vai para o melhor hotel, depois ele já tem um carro esperando ele lá, se vocês querem saber, tem um lugar que faz isso e eu sei. Aí ele pega aquele carro que já compraram para ele, deixando lá, e dali ele sai com aquele carro e vai lá no meio daquele simples africano, no meio da mata, viaja 200, 300, 400 quilômetros para o carro lá, e aí começa a fazer visita naquela aldeia, naquela tabanca, como eles falam, e ali tira foto e para aparecer depois que ele foi só lá. Quando chega a tardezinha, entra no carro de novo e caminha mais 400, 300, 400 quilômetros, chega no lugar onde tem o hotel bom, onde que vai pessoas até de alta categoria, né? E ficam lá pagando diárias astronômicas. Eu sei porque isso eu já vi, porque quando eu viajei eu passei por esse processo. Eu fui com o meu dinheiro e outros iam, não estou dizendo o meu companheiro que ia comigo, que também, esse irmão, que eu não vou citar o nome, não tenho nada a falar dele, eu acho que ele foi um herói no país aonde ele foi, que Deus o abençoe, que também foi muito perseguido, então eu não posso falar desse irmão que foi nesse país, porque se por acaso ele ver esse vídeo, ele está vendo que eu estou falando a verdade, que eu ainda o respeito e o considero, porque eu também vi que ele sofreu. Só não tiraram ele porque Deus guardou, né? Mas eu fui cortado. Por quê? De ir. Porque se eu levasse $5.000, eu ajudava até as pessoas e ainda voltava com dinheiro. E com o dinheiro que era meu, ninguém me dava coleta. E se eu gastasse e $5.000, o outro ia, não estou dizendo no mesmo país que eu, porque o que ia comigo também gastava pouco. Eu estou dizendo de outros que foram para outros países, levavam 20. E não tinha, na volta não sobrava nada. Mas tem uma diferença, não tem? Eu não estou citando nomes, não estou falando de ninguém, estou falando a verdade. Vocês julguem aí. Então, irmão, isso daí o que é? Isso aí é uma centralização de amizade, um domínio próprio, certo, irmãos? Isso daí também faz parte do plano do anticristo. O anticristo não vai querer que ninguém, irmãos, ou que seja nenhum governo, tenha poder mais do que ele. Então essas marionetes que estão aí sendo usadas para colocar... São marionetes do adversário, para colocar censura no que você fala, para querer impedir você falar a verdade, entendeu?
Esses homens são marionetes do próprio Satanás, irmão. Estão pensando que estão fazendo o que eles querem. Não chega no momento, o diabo vai tirar tudo ele, quem vai dominar vai ser o anticristo. E quem vai vencer o anticristo não é um sistema. Por isso nós temos que hoje ter cuidado. Qual o cuidado? Orar, a igreja tem que ficar em oração, para que pelo menos, se não for o tempo, nós ainda teremos uma vitória, presta atenção, para termos mais tempo, para poder ver as almas entrar pelo caminho de Cristo, para a graça que é Jesus Cristo, saindo do domínio humano, mas estando dentro do domínio e da revelação da palavra do verdadeiro evangelho, do evangelho cristocêntrico que dá para nós a liberdade da nossa alma e a verdadeira verdade que é Jesus Cristo. E os santos de Deus, os homens de Deus do passado já ensinavam isso. Por isso que está escrito aqui, ó, em Efésios 6,12. Diz, pois nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. João afirma que o mundo inteiro está sob a influência do maligno. 1 João 5,19. Estou dizendo de João, não evangelho. João, salvo erro, João apóstolo. Né? O Senhor Jesus também se refere ao diabo como príncipe deste mundo. João 14,30. E Paulo também, irmão, está dizendo aqui, ó, diz que ele é príncipe das potestades do ar. Por isso que eu disse que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Né? Então, irmãos, o Senhor vai vencer todos eles quando ele vir. Vai, com o sopro da sua narina, ele vai vencer todos eles. Então, irmão, o que compete a nós? Cuidarmos, observarmos, enquanto nos há força, enquanto não chegou o tempo, não vai acontecer. Mas nós estamos já começando a ver os movimentos de guerras, políticas, etc, etc. E nós pensamos que é por causa desse aqui, daquele partido, do outro partido. Na verdade, irmãos, é por causa de Satanás. Aquele que quer fazer a coisa, dar valor à família, dar valor às crianças. Aquele que quer seguir, pelo menos, o contexto, ou seguir a ideologia, a crença que Deus determinou para nós amarmos, para nós perdoarmos, para nós agirmos com justiça, né? Enfim, o anticristo não, ele vai criar uma anarquia. Porque como é que ele faz anarquia? Ele despenca todos os governos, faz cair tudo por água abaixo, o povo se revolta, não consegue comprar comida, vai se revoltar. Não tem aumento de salário, vai se revoltar. E o governo às vezes procura até ajudar, mas chega num momento que não consegue mais. Aí então, quando descambar tudo para o buraco, né? Aí o que vai acontecer? Aí aparece a figura do anticristo, né? Como salvador, com 2, 3, 4 palavras, equilibra tudo. Aí o povo vai dizer, não, esse daí sim, esse daí é o cara, né? Esse daí é o que... E vai ter uma paz que não vai ser duradoura. Aí que está o problema. E dentro desse sistema, ele vai enganar a igreja, já está enganando, certo? Que já tem gente dentro das igrejas que já estão seguindo, que já são pessoas usadas pelo próprio Satanás dentro de ministérios, dentro de denominações, dentro, enfim, vários lugares, para cumprir até mesmo que posso dizer aqui, não querendo, eu não sou católico, porém eu vou falar algo que eu já falei num vídeo, vocês podem procurar aí o venerável Fulton Sheen. Ele vai explicar, ele era um padre, e ele vai falar também a respeito disso, que eu estou falando, mas de uma outra forma. É só você colocar na internet, procurar e você vai achar. Talvez muitos não gostaram que ele falou isso, mas é uma verdade. Eu não posso também denegrir ou falar, não, porque eu sou evangélico, eu não vou acreditar naquilo. Existem coisas, irmãos, que Deus usa de outros até, porque muitos que estão no nosso meio não têm coragem de falar, porque tem medo, porque a própria liderança daquele grupo está
reunido, ou numa casa, ou numa igreja, ou numa sei lá onde, tem um líder. Ele, muitas das vezes, ele já é um adepto ou um agente do anticristo. E ele fala, não pode falar isso, senão não vai mais exercer o ministério. Aí você gosta do que você faz e você acha que ele está guiado por Deus, você está aprendendo, você não fala. Quando você deveria chamá-lo e questioná-lo, procurar na Bíblia. Onde está escrito, irmão? Me explica para mim. Né? Porque se algum irmão chegar para mim e falar, você não pode estudar a Bíblia, eu vou pegar Evangelho de João 5, versículo 39, vou falar, então por que o Senhor Jesus disse aqui? Está escrito aqui. Ele vai ter que me explicar, ele vai inventar um monte de coisa, mas não tem como ele negar o que está escrito. Examinar as escrituras, porque cuidais que elas de mim testificam. Né? E realmente são elas que testificam. Se você continuar lendo, você vai ver que ele confirma. É para nós examinar. Mas só examinar, não fala estudar. Aí você vai lá no sinônimo. Eu sou obrigado a bater nessa tecla, irmão. Você já falou isso ontem. Estou falando de novo. Tem que bater. Porque tem cabeça que é igual coco. Você tem que ficar batendo até quebrar o coco. E tem aquela que nem casca de ovo. Você bate um pouquinho e já racha. Não é que ninguém quer quebrar a cabeça de ninguém, não. Mas quer quebrar essa casca. Colocar em volta do teu entendimento, essa escama que colocaram nos teus olhos, para que você possa compreender que o único que tem poder para salvar uma alma se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, ou, se você é messiânico, em hebraico se chama Yeshua HaMashiach. Certo, irmãos? Então, eu peço... Bluetooth device is ready to pair. Não perdoe aí, tem que ligar, não tem jeito. Peço aos irmãos que guardem esse conselho, repassem esse vídeo, por favor, irmãos, isso é de grande importância. Não fique com... porque meu canal parece que é tão assim, ninguém passa. Irmãos, eu peço por gentileza, repasse esse vídeo, analise o que eu falei, pegue a escritura, leia, e veja se tem alguma coisa que eu falei errado, certo, irmãos? Porque uma coisa eu sei, eu não falei que Jesus Cristo não era o caminho, eu falei a verdade. Jesus Cristo é o único caminho, ele é a única verdade, ele que é a única vida que nos deu a vida na cruz e na sua ressurreição. Ele é o Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Ele é aquele que veio uma vez para morrer por nós, ressuscitar e voltará para dar para nós uma esperança. Ou melhor, nós temos essa esperança e por misericórdia nós aguardamos dele aquilo que ele nos prometeu. Deus abençoe a todos e que o eterno Deus de Israel, o verdadeiro e único Deus, reine sobre cada um de nós. Amém e amém.